galerinha, tudo bom com vocês? Olha só, hoje nós estamos começando um novo conceito, uma nova matéria, né? Vamos falar um pouquinho sobre módulo, isso mesmo, módulo. Qual é a definição de módulo? Para que se usa módulo? Onde se usa a ideia do conceito da definição de módulo? Na verdade, vamos lá, ó. Ele fala o seguinte: para x real, o módulo de x representado por essas duas barrinhas aqui. Então, quando você vê um exercício com essas duas barrinhas, está se referindo a um módulo de um número. É a distância de x até zero numa reta real. Então, o que é módulo? O módulo é um comprimento, é uma distância, certo? Se módulo é uma distância, não existe distância negativa. Então, o objetivo do módulo é transformar essa distância, certo? Se ela tiver uma reta real, ela vai ser uma distância positiva, certo? Então, você não fala de comprimento, distância negativa, sempre uma distância positiva. Então, a ideia do módulo é isso, pegar um número positivo. Ah, mas eu tenho um módulo de um número negativo. Então, o módulo de um número negativo vai ser sempre um número positivo, né? Então, desse número real, não importa qual seja esse número, se ele é um número inteiro, se é uma fração, não importa qual seja. Então, o módulo, a definição ou a ideia do módulo é transformar esse número num número positivo. Se ele for positivo, ele se mantém positivo. Se ele for negativo, ele vai ficar o quê? Positivo, certo? Então, o módulo é isso. Como a definição, a ideia de módulo está se referindo a distância, a um comprimento, então não existe distância negativa. Então, por isso que o módulo de um número sempre vai ser um número positivo. Olha só, então aqui, ó, representado uma reta. Então, essa distância aqui, ó, de 0 até o número é um valor positivo, certo? X já é um valor positivo. Então, vamos supor assim, se aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, então o módulo de 3 vai ser 3. Olha só, aqui, ó, para nossa esquerda é negativo, certo? Então, os números reais representados aqui seria o quê? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Só que o módulo está se referindo à distância. Então, essa distância ela é um número positivo, certo? Então, isso você não tem que se referir daqui para frente. Olha só, tem um outro exemplo aqui, ó, módulo de 5. Como eu falei para vocês, o módulo vai ser sempre um número positivo. Então, o módulo de 5 vai ser o próprio 5. Agora aqui eu tenho, ó, módulo de menos 3. Módulo de menos 3 vai ser o quê? 3. Então, a ideia do módulo é sempre transformar um número positivo. Se ele tiver positivo, mantém-se positivo. Se ele tiver negativo, vai ficar positivo, certo? Agora vamos trabalhar uma ideia de equação modular. Vamos ver como vai ficar nesses casos agora? Olha só, para esse caso aqui, vamos trabalhar um pouquinho sobre equação modular. Por que equação? Por causa do sinal de igualdade, certo? Modular por causa dessas duas barrinhas que estão representando o sinal de um módulo para a gente. Olha só, o que a primeira propriedade fala pra gente? Olha só, módulo de A é igual a B. Então, em que caso? Se A for igual a B ou A for igual a menos B. Então é o seguinte, módulo de A é igual a B se A for igual a B ou A for igual a menos B. Então, eu preciso aplicar essa propriedade todas as vezes que falar de uma equação modular, certo? Então, a gente precisa ligar algumas coisas. Se o número que tiver aqui, ó, for um número real, beleza, vamos trabalhar direto. Só que é o seguinte, como eu falei que o módulo vai ser sempre um número positivo, se aqui nós já tivéssemos de início um número negativo, não seria possível a solução. Por quê? Como eu acabei de falar, o módulo de um número vai ser um número positivo. Então, se ele falasse que o módulo aqui fosse, por exemplo, aqui, menos 7, já não faríamos mais nada, porque não é possível o módulo ser um número negativo, certo? Então, como ele falou que o módulo é igual a 7, então nós vamos na sequência, ó. Esse daqui é meu A, esse daqui é meu B, certo? Então, o módulo de A é igual a B, vamos escrever isso, ó. 3x menos 2 é igual a 7, ou o quê? A é igual a menos B. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3x menos 2 igual a menos 7. Ah, mas falou que o número não pode ser negativo. Só que vai perceber que aqui já não está dentro do módulo mais. Então, estou aplicando a propriedade. A é igual a B, ó. É como se esse aqui fosse meu A e esse aqui fosse meu B. Então, A é igual a B, tá aqui pra gente, ou A é igual a menos o valor de B, menos 7. E eu preciso desenvolver essas duas equações, que é bem fácil pra gente, olha só. Nós temos 3x igual 2 muda de lado, vai ficar 7 mais 2, 9, né? O que está multiplicando vai passar dividindo, 9 dividido por 3, 3. Tá aqui uma solução pra gente, x igual a 3. A outra vai ser o quê? 3x igual a menos 7, passa mais 2, vai ficar menos 5. Então, x é igual a menos 5 sobre 3. Tá aqui uma outra solução pra gente.
Ah, mas falou que não pode ser negativo. Aqui não pode ser negativo, mas as respostas pode sim. Então nós temos no mínimo duas respostas, certo? Então, o primeiro exemplo foi feito, bem simples. Segue sempre a propriedade que está aqui. Vamos para um segundo exemplo sobre equação modular? Eu preciso ficar atento a algumas situações. Quando eu tenho o módulo igual a um número real, beleza, eu posso dar sequência usando a propriedade. Agora, aqui no final, eu tenho uma parte literal, ou seja, eu tenho letras, certo? Ou uma letra, no caso. Então, eu preciso trabalhar uma condição de existência, certo? Nesse caso, somente quando o valor que está aqui depois do sinal de igualdade, ele for uma parte literal. Então, eu preciso trabalhar a condição de existência. Olha só, então, esse valor aqui ele não pode ser negativo. Então, eu vou dizer o seguinte, que x mais 2 ele tem que ser maior ou igual que zero. Pode ser zero? Pode. Ele não pode ser o quê? Menor que zero. Ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Por quê? Ele tem que ser positivo. Então ele tem que ser maior ou igual que zero. Na minha condição de existência, resolvendo aqui, x é maior ou igual que menos 2. Então a minha resposta ela tem que obedecer essa condição aqui. Ó. Mas em que caso que eu vou fazer isso? Quando tiver parte literal. Se tiver parte numérica, só com o primeiro exemplo que nós fizemos, não houve necessidade. Então vamos lá, agora sim eu vou aplicar. Ó. Esse daqui é meu A, esse aqui é meu B. Então eu tenho 2x menos 1 igual a x mais 2, certo? Ou o quê? 2x menos 1 igual a menos, eu vou colocar dentro do parênteses aqui, ó, x mais 2, certo? Vou desenvolver esses dois cálculos aqui pra gente e ver que condição que nós vamos chegar. Olha só, resolvendo essa equação, eu vou organizar ela, certo? Vai ficar o quê? 2x menos x é igual a 2 mais 1. 2x menos 1x, x igual a 3, certo? Ó, x igual a 3 é maior que esse valor, então essa resposta serve pra gente. As respostas têm que obedecer essa condição de existência. Quer dizer, às vezes as duas respostas vão obedecer a condição de existência, às vezes só uma, tá ok? Então eu preciso ficar atento à condição de existência que está aqui. Então, x igual a 3 obedeceu a condição de existência. Por quê? Porque é maior que menos 2, tá à minha direita, ok? Resolvendo esse outro aqui, ó, o que nós temos? 2x menos 1 é igual. Essa é a parte A, essa é a parte B, no caso, né? Ó, então, nesse caso eu fiz a primeira. Então, a parte A menos a parte B. Menos x menos 2. Fazendo um joguinho de sinal. Organizando vai ficar o quê? 2x mais x é igual a menos 2 mais 1. Organizando nossa equação. 2x mais 1x, 3x igual a menos 2 mais 1, menos 1. O que está multiplicando vai passar dividindo, nós vamos ter o quê? X igual a menos 1/3. Menos 1/3 vai dar 0,3 negativo. 0,3 negativo está à direita de quem? De menos 2. Então, essa resposta aqui também serve para mim. Se fosse um número menor ainda, não serviria. Então, nesse caso, eu continuo com as duas respostas, certo? Lembrando, condição de existência. Em que caso? Quando aqui, ó, for parte literal, ok? Vamos para mais um caso? Nós temos aqui agora mais um caso de uma equação modular, olha só. X ao quadrado menos 5x dentro do módulo igual a 6, olha só, parte real. Então eu não preciso daquela condição de existência que acabamos de fazer na letra B. Então, essa é a minha parte A, essa é a minha parte B. Vou aplicar a propriedade. O que nós temos? X ao quadrado menos 5x igual a 6, né? Ou o quê? X ao quadrado menos 5x igual a menos 6. Então, parte A igual a parte B, parte A igual a menos parte B. Organizando isso aqui, eu tenho o quê? X ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Nós temos uma equação do segundo grau. Então, se você quiser resolver por Bhaskara, pode resolver. Ah, quero resolver por soma e produto. Vamos lá, por soma e produto. É bem mais rápido resolver por soma e produto, né? A soma inverte o sinal da parte B e o produto menos 6. Então, eu preciso pensar em dois números agora, que somando dá 5 e que multiplicando dá 6. Então, eu tenho o quê? 6 e menos 1, certo? Ó, preciso pensar um pouquinho. Porque ó, se eu pegar 6 menos 1 dá 5. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Tá aqui, ó. Solução. O que eu tenho agora aqui, ó? Mesma coisa. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Tem uma outra equação do segundo grau. Então eu precisaria resolver por Bhaskara. Ou a mesma coisa, né? Por soma e produto.
A soma inverte o sinal da parte B, produto a parte C. Então preciso pensar em dois números que somando dá 5 e que multiplicando dá 6. No caso, pensando um pouquinho, vou ter o quê? O 2 e o 3, né? E se eu somar dá 5, se eu multiplicar dá 6. Ah, eu tenho um pouquinho de dificuldade em resolver por soma e produto. Então, vou ter que usar Bhaskara. Ou pensar um pouquinho que não é tão difícil, é bem mais rápido, né? Ó, dois números que multiplicando dá 6 e que somando dá 5, 2 e 3, foi bem fácil. Ah, como que eu faço isso aqui? Inverte a parte B, copia a parte C. Bem rápido resolver por soma e produto na equação do segundo grau. Gente, espero que vocês tenham entendido um pouquinho de módulo e equação modular, certo? Caso você volte o vídeo, dá uma olhada um pouquinho mais sobre isso. E nós vamos continuar ainda nos próximos vídeos falando um pouquinho ainda sobre equação modular. Lembrando que o módulo se refere à distância e não existe distância negativa. Ah, mas aqui tem valor negativo como resposta. Resposta final na solução, isso pode acontecer. Mas quando eu tenho aqui, ó, ele não pode estar igualado a um número negativo. O módulo, quando ele está em módulo, não pode. Mas aqui já percebo que não tem módulo mais, certo? Então espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham fazer bastante exercício sobre equação modular e até a nossa próxima aula, galerinha. Abraço, tchau!